Nessa última parte, então, do nosso encontro, tema principal, o mundo em transição, teremos o Wagner trazendo para nós a sua explanação sobre o Evangelho e o futuro. O foco no Evangelho vivenciado na Nova Jerusalém. Ele estará trabalhando também com a influência do Evangelho no futuro do planeta, a vitória do bem, uma nova geração, a purificação física e moral do orbe. Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria! As vibrações invocando as bênçãos de nosso Pai, o fervor do nosso Afonso, transmitindo a mensagem do Evangelho, a presença de tantos amigos e corações queridos, fazendo do encontro do SEAGE, nas instalações do Abrigo Jesus, de grata memória no tempo, essa festa de luz. Nós agradecemos o carinho de todos, embora não sejamos organizadores, mas a presença de vocês, a vibração carinhosa de todos, são amigos, nós formamos uma família que trabalha em esperança e perseverança, neste mundo onde muitas vezes interpretamos os acontecimentos como verdadeiros caos, escarcéus. Mas Deus está no comando. E cada um de nós responderá por si, segundo as habilidades e as possibilidades que vem desenvolvendo através de inúmeras reencarnações. Hoje nós teremos dentro do plano o Evangelho Futuro algumas reflexões. Obviamente, ao longo dos dias, quem tem participado colheu muitas informações doutrinárias, evangélicas, sobre o processo O Mundo em Transição. E a gente está tentando, no trabalho como ocorreu desde o primeiro dia, com a participação do Vinícius Lara, tentar desmistificar essa transição sensacionalista, que combina muito com tudo aquilo que o mundo vem fazendo, utilizando o chamado marketing para escravizar mentes, criar necessidades ilusórias e roubar das pessoas o seu maior patrimônio, a sua identidade divina. Nós temos uma tendência nesses períodos em que o materialismo se torna pujante de nos coisificar, então nos transferimos para o que está fora. As nossas religiões tradicionais têm tentado se resgatar, mas elas geralmente chafurdam isso. E o nosso movimento espírita não tem fugido a esses preceitos mundanos. Há algum tempo, lidando na área, acompanhando grandes baluartes, grandes figuras, nós vimos um Chico Xavier que conseguiu fazer o seu trabalho e sair daqui cisco, o cisco de Deus, que ilumina a vida dos corações. Vimos uma Ivone Pereira que conseguiu desencarnar íntegra, santificando a mediunidade. Mas quantos se perdem? Quantos se deixam levar pelas impressões exteriores, pela ilusão de que a gente tem poder divino, sendo que apenas refletimos o poder de Deus, como Emmanuel nos ensina no Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. As nossas operações, elas nos nutrem, mas é preciso iluminar e nutrir a humanidade. Que tendes feito? Que fazes? Onde estás? É preciso que a gente reflita dentro desse convite da espiritualidade através do Evangelho e da doutrina espírita. Então nós trouxemos aqui alguns pontos para a gente poder trabalhar isso que se considera purificação física e moral no orbe. Nós observamos que a nossa tendência, até antropomórfica, a gente recebe isso dos avoengos, a gente vai remontar Emmanuel. Emmanuel diz assim: sentindo pensas, pensando ages. Todo o nosso processo evolutivo, ele vem da irritabilidade à sensação, da sensação ao sentimento, ao plano das ideias e à execução dessas ideias. Então a gente, na verdade, colhe
por aquilo que a gente vai nomear de emoções. Porque a emoção, ela vem antes do sentimento. A emoção coloca a gente geralmente em risco. Nós temos o chamado corpo emocional, muitos terapeutas usam esse termo, e esse corpo emocional é o corpo das impressões. Essas impressões são mais imediatas, elas geralmente trabalham junto com o desejo. O desejo está muito distante da vontade. A vontade é lúcida, ela é determinante. O desejo é um departamento que trabalha junto com a imaginação, com a inteligência, com a memória. Então nós costumamos ficar na periferia do que somos e interpretamos as coisas segundo as emoções. Nós costumamos dizer que nós estamos vivendo na Terra na base de sensações, não de sentimentos. A gente tem sensações. Então aquela leitura precipitada, tendenciosa, caprichosa, viciosa, e a gente faz disso a nossa vida. E nós estamos nos empolando. Por isso que no caudal de forças que nos induz às aferições, às vicissitudes, a gente costuma fazer disso um problema, um grande problema. E não é um problema. O Albino Teixeira, escrevendo através de Chico Xavier, disse assim: o que mais sofremos não é o problema em si, mas a carga emocional que geramos e sustentamos a propósito daquilo. Ele deu a chave. E ele vai dar exemplo. O problema não é ter um alcoolista na nossa família. É o orgulho, a vergonha de tê-lo no clã familiar. Existe um preconceito. E assim sucessivamente. Pode não ser um alcoolista, mas pode ser alguém com uma opção sexual diferenciada. E a família toda se bloqueia, e tenta tamponar, e faz pressão, quase leva o indivíduo ao suicídio. Por quê? Porque nós não estamos preparados para entender a universalidade. A doutrina espírita não é para todo mundo por esse motivo. Ela é universal. E por trabalhar a universalidade, ela não se ocupa de formas, ela se ocupa de essência. Nós temos uma diversidade. Deus é uno, mas a diversidade diz respeito ao poder dele. Os caminhos são diversos. Nós temos analogia entre processos de vivência, mas nós não vivemos a mesma coisa. Então a gente conhece agruras do lar, conhece agruras da intimidade, nas crises existenciais. A gente conhece agruras profissionais, que são os desafios, que são os probleminhas que nos surgem. E a gente vê um outro e fala assim: eu sei o que é isso, porque há uma semelhança. Mas nós não somos iguais. E é preciso que a gente comece a se preparar para o mundo novo. Por que a gente acha que as instituições estão sendo questionadas? Então existe um processo evolutivo que é muito curioso. O Leão, uma vez, nos textos que ele psicografou, através de nós, que virou um livrinho, ele diz assim: o mal aprende com o mal, L, o caminho do bem. Tem muita gente que não entendeu isso. O Honório falou assim: esse leão continua sintético nas suas proposições. Porque o indivíduo que escolhe o caminho inverso, ele é chamado por Paulo de a sombra dos bens futuros. Porque a criatura está operando a vida inversamente. E aquilo é sombra do bem futuro. E o Dr. Bezerra, num outro livrinho, ele diz assim: a ausência da paz mostra para a criatura o que é a paz. A ausência do amor mostra o que é o amor. Quando a gente não tem, a gente depreende. Por isso a gente diz que Deus não perde, Ele sempre ganha. O Criador movimenta tudo com sabedoria. Quando a gente fala que é sabedoria, a gente não conhece as causas e todas as probabilidades dos efeitos que fazem realçar essa causa,
que são os princípios da vida, ou as leis morais. A gente não sabe, a gente fala assim, deve estar certo, e caminha cegas. Quando o indivíduo percorre todas as estradas e fecha o ciclo, essa criatura diz assim, agora eu sei. Porque ela tem abrangência no campo do sentimento. Sentimento. O que dá sabedoria é sentimento. Do contrário, é instrução. O Honório, o Oswaldo, o Zé Mário Sampaio e tantos outros como Sobral, Leão, que trabalharam na União Espírita Mineira décadas atrás, eles propunham, tanto para a evangelização, quanto para a juventude, quanto para o trabalho do Evangelho aprofundado e minucioso, eles costumavam dizer assim, a instrução informa, a educação forma e o Evangelho transforma. Isso era a filosofia trabalhada, porque a educação do mundo forma. Nós vamos lá na Inglaterra, nós vamos lá na Suécia, nós vamos na Alemanha, a gente vai ver formação cidadã. Eles respeitam leis. Eles se habituaram a respeitar as leis. E a gente costuma dizer assim, a bagunça fica por conta do imigrante. Porque eles vão com os vícios, né, dos seus ambientes. Mas é impressionante como que eles têm conquistas cidadãs. São considerados países de primeiro mundo em razão disso. Respeitam as leis, vivem dentro das leis, tem ambiente lá que não tem catraca no metrô. Então, assim, a gente vai aprendendo com eles. Mas falta o Evangelho, que transforma, porque o Evangelho é transcendência. A educação, como nós a concebemos no mundo, ela prepara a pessoa para o mundo, mas o Evangelho prepara a pessoa para o universo. Então, há uma transcendência. E nós estamos aqui nesse período de carnaval tentando analisar, avaliar a nossa situação enquanto transição. O que é transição? É o momento em que as amarras são retiradas das individualidades. Por que ficam com teorias esdrúxulas? Criança índigo, criança cristal. Isso é bobajada. Isso é bobagem. Ficam tentando formalizar aquilo que os espíritos já informaram na obra espírita, que não formaliza nada. Formalidade não tem. Eles trabalham a essência e os movimentos. A gente vai ver lá no livro A Gênese, no último capítulo, sobre a nova geração. São os espíritos que se melhoram e retornam para uma nova encarnação. Agora, tem gente delirando, que tem ET, que tem chip na cabeça do povo, que tem invasão da terra, abdução de gente, e ficam tentando envolver autoridades espirituais, como o próprio Chico nisso. Que não vai ser 2012, vai ser 2019. Isso é uma aberração. Aberração doutrinária. O que existe é um movimento natural do orbe que está sendo estudado pelas ciências. Não tem muito tempo, a gente estava vendo uma entrevista muito curiosa dizendo que buraco na camada de ozônio é fantasia. É questão de ciência de mercado para criar necessidades, para induzir a determinados mercados, para se discutir algumas coisas, vender novos gases que não são prejudiciais. Ou seja, existe por trás interesses econômicos. Nós vemos, por exemplo, denúncias de autoridades médicas. Isso aconteceu com uma grande autoridade do Brasil, que deu uma entrevista bombástica, chamando de psiquiatria SA. Porque nós temos hoje os comportamentos humanos que desenvolvem o ser, como, por exemplo, uma tristeza, uma depressão, uma angústia, uma limitação psicológica, que deve ser trabalhada com esforço de superação da criatura, com o desenvolvimento da sua espiritualidade, porque é para isso que esses fenômenos acontecem. Eles são classificados e codificados como enfermidades, como doenças. Então são patologias. E há uma denúncia, porque na verdade é a indústria farmacêutica pressionando para poder desaguar aquilo que vai render dinheiro. E assim no campo da alimentação. Então o que nós estamos observando neste mundo em transição? Quando a gente fala de transformação física, todo mundo fica esperando uma tsunami nova engolir uma Nova York, engolir o sul do Brasil. A transformação física é esta
que diz respeito à nossa existência. Os conceitos mudam, por isso que os Espíritos falaram assim, ela é moral, ela é toda moral, porque vem do despertamento consciencial. O Hermínio fala assim, por que eu não posso comer isso? Ah, porque diz que não faz bem. Eu quero ver no meu organismo, eu me senti muito bem. Eu fiz a experiência em mim, isso é ciência. Isso é ciência. Aqueles que falaram, então hoje está se descobrindo, por exemplo, vou dar aqui uma ideia. Todo mundo sabe que carboidrato vira açúcar no organismo. Então se descobrindo que as pessoas estão inchadas de tanto carboidrato em excesso. Que o açúcar é danoso. Então a gente vai descobrindo, e na verdade, os sucos que a gente dá para as crianças, aquilo que a gente fornece para a criança refrigerante é veneno. Hoje já tem gente gritando, mas não podia porque é mercado. Então nós estamos dando exemplos tolos do dia a dia para mostrar como que a transformação está se dando. O que é transição? É questionamento, é mudança de paradigma. Agora, a mudança de paradigma para pior, aí nós estamos entendendo que não. Porque quando você libera o que estava preso, porque aí tem um estudo fluídico. O livro A Gênese é uma autoridade no estudo da matéria em seus estados diferenciados. O que Kardec estudou os fluidos nesta obra é impressionante. E aplicou, porque vai dar exemplo do próprio Evangelho, as curas, os milagres. Aí nós vamos estudar a questão fluídica. Então nós temos que estudar na doutrina a questão da matéria, na sua origem e a sua modificação. Tudo está em tudo, dizem os Espíritos. Nós vamos entender o seguinte, passou do limite, faz mal. Kardec vai falar isso com determinados comportamentos, nessa mesma obra citada, a Gênese. Ele vai analisar e dizer assim, o vício era aquilo que antes era bom, porque preservava o indivíduo, dava a ele uma segurança, mas com o evolutir do plano social, da própria matéria, porque o homem vai dominando tanto quanto possível, esse comportamento se torna egóico. Ele vira um gueto, um tumor. Então isso é o vício. Isso é uma análise do codificador. E nós vamos compreendendo o assunto. Falei assim, meu Deus, tudo que é excesso, que passou da hora, é danoso. Ele vira o mal, que é o que a codificação ensina. E nós temos que fazer reflexão. Na transição a gente está conhecendo os excessos e criando fórmulas para equilibrar interesses tão diversos. Porque nós temos aqui espíritos que vão de A a Z, em condição espiritual. Aí nós temos que atender ao que está chegando, que ainda é primitivo, aquele que está mais ilustrado. Temos que entender as limitações. O André Luiz chega a dizer, através do Chico, assim, não exija que a criatura suba até você, desça até ela, sem perder a altura. Essa é a proposta. Aí está no Evangelho, fiz-me fraco, como fraco para os fracos. Fiz-me tudo para todos. Aí é o caso do Chico. O camarada estava fumando lá fora, numa visita, saiu para fumar, o Chico foi lá sozinho, o camarada... Não, também gosto, não tenho tempo. Fiz-me como fraco para os fracos. Não é difícil entender. Então a gente vai percebendo que a criatura que vai ficando leve, ela tem abrangência. Ela sai do gueto e passa a ter uma visão abrangente. Isso é a universalidade. Se a doutrina espírita fosse gueto, ela não teria a universalidade dos ensinos. Bastava um espírito. Por isso que a gente questiona essas obras que vêm de um espírito, de um médium e pronto. Não tem correspondente, não tem confirmação. A universalidade é que dá autoridade à doutrina espírita. Do contrário, não tem. Então não adianta um filósofo tendencioso falar isso, interpretar dessa forma. Ele pode ter pego, sim, um flashzinho. Um flashzinho. Se a gente pegar um Sartre, a gente vai ver coisas espiritualizadas nele, mas a gente vai ver negação de tudo, de qualquer transcendência. A gente vai ver isso no Kierkegaard, a
A gente vai ver isso no Karl Jasper, que é um psiquiatra que contribuiu muito tentando interpretar a humanidade, a morte e a vida. A gente vai ver isso nos grandes autores, mas eles não são plênios. O problema é que a gente dá, todo mundo fala do Freud, virou um deus. Peraí, ele suspendeu uma ponta do véu. Os espíritos, André Luiz, na obra dele, No Mundo Maior, ele diz que, na verdade, ele trouxe à tona o problema, mas não apresentou solução. Porque negou o quê? Negou a transcendência do ser, a alma, negou qualquer comunicabilidade dos espíritos, interferência dos espíritos, ele se fechou. Aí, em 1971, o próprio Sigmund Freud estava dando assessoria para o Dr. Ramendras Nath Banerjee, um catedrático de Jaipur, na Universidade de Jaipur, na Índia, que foi conversar com Chico Xavier na casa de Dona Nena Galves. E eles bateram um papo ali, como tradutor, o professor Hernani Guimarães Andrade, que é um grande pesquisador brasileiro desconhecido, que o Chico apoiava irrestritamente, e ele foi fazendo o diálogo entre os dois. E ele informou, o senhor, além de outros espíritos, recebe assistência de Sigmund Freud, do espírito dele, porque ele tem muito interesse da comprovação da reencarnação. Porque sem isso, não equaciona o problema. Então isso se passou no Brasil, em São Paulo. O homem saiu de lá e disse assim pro Dr. Hernani, este é um homem santo, porque ele conhecia os grandes avatares do Himalaia. O Chico deu informações que o homem ficou chocado, inclusive de como funcionava a reunião dos lamas ou dos grandes iniciados lá no Himalaia. O homem saiu de lá sim, mas era o médium de Jesus. É diferente. Médium de forças restritas, limitadas, é uma coisa. Agora, médium de uma embaixada crística, resgatando o cristianismo primitivo, o que esperar, senão essa universalidade? E o Chico nunca foi de gueto. Perguntaram a ele sobre o Preto Velho, está no livro da União Espírita Mineira, Mandato de Amor. E a questão dos pretos velhos? Eles sofreram na mão dos senhorzinhos. Agora os senhorzinhos ajoelham no pé deles para pedir favor espiritual. Por que você fala preto velho e olha para mim? Você viu? Para quem está lá fora, o Marival perguntou assim, por que você fala em preto velho e olha para mim? Coincidência ou não, toda vez que você fala preto velho, você olha para mim. É com muito amor, né, gente? Então, é preciso que a gente tenha essa largueza de visão. Nós vivemos um período de desamarrar preconceitos, conceitos antigos, porque o filho do homem é muito maior do que o homem velho. Esse fenômeno, ele é sofrido, porque as pessoas têm que lidar com as próprias limitações, com os seus condicionamentos, com os seus bloqueios. Isso opera a transformação, não tem outra forma. E a gente fica observando, às vezes, as pessoas exagerando isso, aquilo, o excesso místico, porque nós somos egressos do misticismo. Porque vivemos, segundo o próprio Auguste Comte, o nosso processo começou, ele era teológico, porque tudo era Deus. O início da humanidade é todo Deus, Deus aqui, Deus ali, Deus mandou, Deus fez. E a gente vai ver isso no próprio Antigo Testamento. Tudo é Deus. É a fase teológica. Para chegar na que eles chamam de existencialista, que nega tudo que é transcendente. A gente nota que são extremos para que a gente possa equilibrar. E foi nessa fase existencialista que a doutrina espírita veio como a doutrina do bom senso, da razão e da lógica. E nós não podemos perder essa métrica, que é a da lógica. A lógica nos ajuda. Quando a gente lê um texto da codificação,
que não é um texto de Allan Kardec puro, é um texto que compila tudo que os espíritos ensinaram no mesmo sentido. Quando a gente lê aqui, a gente fala assim, meu Deus, isso é o supra-sumo do bom senso. É impressionante a lógica disso, como isso faz sentido na vida da gente. Então a humanidade não está perdida, o nosso planeta não está sendo bombardeado nem invadido. Tudo que o homem faz tem uma expressão secundária dentro de um plano moral. Porque diz a espiritualidade, ou diz a codificação, que basta um toque naquele quesito moral, na intimidade de cada um. E a gente sabe como é que os espíritos têm poder para fazer isso. No fenômeno encarnação-desencarnação, nós mudamos muito. Existem pessoas que ficam muito tempo, mas isso é uma minoria. A maioria da Terra tem o coração aberto. Isso já foi proclamado pelos espíritos. Há uma minoria, que se aferra aos processos. Então nós trouxemos aqui alguns textos que a gente vai pensar rapidamente, por causa do tempo, mas antes a gente vai cumprimentar o pessoal ali fora. O anexo, do Honório. O Honório gostava assim, e aí, pessoal? Tá bonito, hein? A gente agradece o carinho de vocês que estão presentes aí. Nós temos certeza que a espiritualidade está fazendo um trabalho muito bonito, irradiando luz daqui para o mundo que está precisando. Mas obrigado pela presença e vamos seguindo, É um prazer tê-los aqui conosco. Nós temos aqui do livro A Gênese o que se chama, o que a gente poderia dizer de purificação física e moral. Porque o físico, gente, induz as reações morais. Nós não costumamos analisar isso, mas dos processos, por exemplo, de alimentação, eu vou alimentando, daí a pouco alguma coisa me faz bem, e eu começo a ter reações negativas no organismo, eu posso me intoxicar, eu posso ter diarreia, eu posso ter dor de cabeça provocada pelo fígado, e assim sucessivamente. O que eu estou aprendendo disso? Equilíbrio. Equilíbrio. O que é equilíbrio? É um conceito moral. Regra de bem proceder. Moral. Eu não costumo pensar que moral é isso. Eu acho que moral é aquilo que a igreja ensinou. Não. A igreja se baseia num livro todo moral, que é o Evangelho de Jesus. E antes dele, o conceito de moral daqueles que foram os profetas e os contores da ideia de Deus, ou da lei de Deus revelada, principalmente por Moisés. Então eu estou tentando trabalhar, ou codificar, ou me associar à proposta moral que já está revelada. Porque as experimentações, elas são multimilenares. Nós temos espíritos que estão em todas as ordens, desde o impuro até o puro, que foi Jesus. Ele dividiu as eras, mas perto dele tem um monte de gente que vem como missionário. E eles causaram, em cada região tem um avatar, tem um iluminado, tem um cristão. O Chico falava que, com todo respeito aos avatares, aos luminares de todas as regiões da história, ele pessoalmente amava profundamente os mártires cristãos. E explicou por quê. Pelo seu cunho de caridade, de doação aos semelhantes. Porque com Jesus a conversa é outra. Não tem esse negócio de subir e virar na coreta. Não tem esse negócio de achar que a terra é maldita, que a reencarnação é castigo. Não tem nada disso. Com Jesus, Deus é onipresente. Nós vivemos nele. A matéria emana dele. É o fluido cósmico, é a emanação do Criador, a força nervosa do Todo Sábio que a gente usa e abusa. E ela é aquele palco para a gente poder se descobrir. Porque sem isso, nós não nos veríamos. Nós não teríamos essa correlação. Então a gente fala que o outro é isso, abusa, cobra dele, sacrifica ele, mas nós estamos transferindo. Aquilo que mais nos incomoda nos outros, diz Emmanuel através do Chico, é aquilo que abunda em nós. E isso dói muita gente.
Não sei porque aquele cara me incomoda tanto. Ah, é porque virou seu espelho. Duro, né? É duro ouvir isso. Não é possível. Será que eu sou assim tão ruim? Você acha ele ruim? Ixi. E aí vai. Então, nós estamos compreendendo com a doutrina espírita um movimento extraordinário de vida. Agora, ela não é igreja. Ela induz você a ter um templo. Ela não é igreja. Doutrina espírita não é igreja. Doutrina espírita não é templo. Doutrina espírita não é materializada. Ela é seiva que percorre aquilo que a gente chama de alma. Ela tange sentimento, tange raciocínios lúcidos, porque sentindo pensas e pensando ages. É preciso que a gente compreenda esse processo. Todo o processo de espiritualização do ser é essa busca. Mas, se a gente entende que a matéria pode ser mais densa ou menos densa, como é que é isso? Você está saudável. Suas taxas, fez exame de sangue, de urina, de fezes, suas taxas estão ótimas. Está tudo dentro do considerado normal. Aí a gente pergunta assim, você se sente bem? Ou é porque o médico falou que as taxas estão normais? Não estou bem. Eu durmo bem, eu estou comendo tranquilo, na medida certa, faço meus exercícios, trabalho, papapá, e estou funcionando. Isso aí é a harmonia da lei. A harmonia da lei. Só que a gente fica assim, é a física. Meu corpo está bom. Ele não estaria bom se você não estivesse atento ao governo dele. Porque o corpo é só veste. Agora, o corpo me exige para uma área ou para outra. Porque aí entra a complexidade do planejamento reencarnatório. Por exemplo, se o Márcio, que não tem mediunidade ostensiva, se o espírito grudar em cima dele e conseguir influenciar as ondas mentais dele, daí a pouco ele está tendo uma pane, uma crise epilética. Porque ele não tem sistema nervoso que suporta isso. Agora, monta uma dúzia em cima do Wagner. Ele treme e daí a pouco está cuspindo fogo dos espíritos. Não cai. Por quê? Porque o sistema nervoso do médium veio preparado para essa sobrecarga. Então tem muita gente que passa muito mal porque não se habilitou ou não veio para isso. E está sofrendo um processo obsessivo. Aí é preciso tomar passe, amenizar, ajudar esses espíritos a se encaminhar, aí a pessoa volta ao normal. Então a gente fica a pensar, quando a gente está equilibrado, a gente está regulado por uma moral que pode ser o quê? A disciplina. Disciplina não é físico, gente, é um conceito. Ela é moral. Contenção. Ah, não fala que eu tenho que pôr freio, não, que eu não aguento. Eu sou um carro desgovernado nessa área. Mas se você não pôr freio, você vai trombar ali, ó, esmaga tudo. Você quer caminhar? Então vai no equilíbrio, na tolerância, pelo menos. Tem muita gente que é assim. Tem gente que não consegue ficar sem uma bebida. Então, maneira, não é? Equilibra. O Chico falou isso sobre carne. Ele tem até uma brincadeira que ele fez com o João Nunes Maia, você deve saber disso, né? Que disse que o João Nunes Maia não comia carne de jeito nenhum. Então foi lá para a casa dele, foi almoçar, aí veio aqueles bifes enormes. Ele pegou o maior assim no garfo, tacou no prato do João e falou assim, come, João, você está muito fraquinho. E o Chico era muito cheio de vida. Ele adorava brincar com as pessoas, naquilo que elas sistematizavam, né? O que ele estava falando com o João? Ei, João, olha que você vai precisar comer carne. Então tem gente que arrepia quando a gente fala isso, porque vira uma coisa extrema. Agora, cada um se resolve. Porque Deus não deu cópia. O Emmanuel diz que Deus não deu cópia. Para a gente poder compreender o aspecto moral da vida e quanto ela é importante, nós começamos a observar o nosso dia a dia. O conhece-te a ti mesmo é tão abrangente. Eu fico assim, olha, eu descobri que comer carne para mim é bom. E eu achava que não era. Depende do organismo. Depende da necessidade do organismo. Eu descobri que o determinado ar, eu lembro do Peralva,
O Peralva saiu de Sergipe, veio para Belo Horizonte, que era o melhor clima para quem teve tuberculose. Não é isso? Pode falar. Você Falou da carne aí. O Chico nos contava que uma pessoa foi à casa dele muito entusiasmado, falando que já não comia mais carne e tal. Ele falou, pois é, fulano, eu, por esses 100 anos, vou ter que pedir perdão para os frangos. Tem um episódio dele o Arnaldo que me contou que ele queria visitar Anne Besant. Anne Besant foi uma inglesa que substituiu Madame Blavatsky na Sociedade Teosófica. E o Chico tinha um amor por ela. Diz Hermínio Miranda, num livro muito bonito, que ela é a reencarnação de Giordano Bruno. E ela foi uma espiritualista, vivia mais na Índia do que na Inglaterra. E o Chico era fã da Anne Besant. E ele disse para Emmanuel assim um dia, Mano, eu quero muito, admiro muito a Anne Besant, queria muito visitá-la no mundo espiritual. Aí o Emmanuel olhou para ele e falou assim, Chico, você sabe que ela era vegetariana. Então é o seguinte, para você visitá-la no além, com essas vibrações que você tem aí comendo carne, você vai ter que ficar um período sem comer carne para poder visitá-la. E assim o Chico fez. Aí diz Arnaldo que ele contou a história, né? E passou a primeira semana, segunda, terceira. E aí estavam os amigos de São Paulo, né? O José Gonçalves Pereira, o Wallace, o Clóvis, o Arnaldo, que é a turma toda dos primeiros tempos. Isso foi na década de 50. Aí diz que as irmãs do Chico fizeram uma almoção e trouxeram, né? Primeiro puseram tudo na mesa e veio aquela panela, aquela vasilha cheia de bife acebolado. E diz que o Chico olhou assim, ele estava uma pessoa além dele, que ele olhou assim, pegou o garfo, mirou o maior e pôs no prato. Aí ele virou e falou assim, olha gostosura, você não falou que estava vegetariano para poder visitar a Anne Besant? Aí ele olhou para o Arnaldo e falou assim, Arnaldinho, é que eu estou tão fraquinho, que eu vou deixar para vê-la quando eu desencarnar, porque eu não vou comer mesmo. Aí eu contei esse caso em Lavras, no Augusto Silva, que era o centro onde a Dona Ivone trabalhou. Eu fui fazer um seminário e contei essa história. A Angélica me fuzilou, a Angélica Maia, que já esteve aqui, ela me fuzilou com o olhar. Aí no final ela virou e falou assim, Wagner, eu estou há anos trabalhando o povo para deixar de comer carne. Com uma tacada você derruba todo o meu trabalho. Bom, no livro A Gênese, nós temos duas comunicações no capítulo 27, ou 17, agora, 17, né? Que ele diz assim, olha que bonito, nós vamos pegar alguns trechos rapidamente, para ver essa questão da purificação física e moral no orbe, como que ela acontece. E dentro dela, como que a nova geração surge, por causa da mudança dos paradigmas. Porque se o paradigma moral da humanidade não muda, se não tem um grupinho aqui, outro ali, proclamando espiritualidade, transcendência, amor ao próximo, amor à natureza, respeito aos seres, esse povo não pode chegar. Por quê? Não tem espaço para eles. Mas quando vai abrindo clareiras na humanidade, o que acontece? Espíritos interessados em reforçar esses projetos começam a vir. E reencarnam utilizando essas bases. O Honório gostava de dizer assim, gente, evangelho foi trabalhado num grupinho, pequenininho. Vocês pensem bem, Jesus, como embaixada celeste, prepara um imperador romano que transforma Roma, que termina com guerra, cobre ela de mármore e reencarnam artistas. Olha como é que a arte vem antes. Vem os artistas de todas as áreas e mudam o Império Romano. E aí Jesus aproveita a vibração da arte, o que aconteceu com a Renascença, para abrir um novo tempo. Depois da Renascença que veio o pensamento, o iluminismo, para chegar à doutrina espírita. É um processo.
Então, ele aproveita, aí vem os artistas, vem os poetas, a estatuária, a pintura, a engenharia, né? A arquitetura. Aí Jesus vem, e já tem um monte de gente preparada lá para trabalhar. Os espíritos que poderiam entender o que ele ia falar. Aí ele faz um colégio de 12. A princípio é ele, 12, e quando ele desencarna, né, tá lá 500 da Galileia. O que ele fala para eles? Vocês vão reencarnar um monte de vezes. Vocês vão se dar no holocausto. 300 anos de morticínio. Só que eles vão multiplicando. São agentes multiplicadores. De 12 não foi para 500? Então a gente pega isso como referência. Então a Honório falava assim, para mudar o mundo, só precisa das balizas. Porque o povo todo não vai atrás, não. O povo é guiado. O Honório falava assim, o que falta no mundo é liderança. Porque se o mundo tivesse boa liderança, não estava desse jeito. Vocês duvidam? Não tem mesmo. Porque se tivesse juízo, espiritualidade, não estava desse jeito. Né? Esse é aparente caos. Mas nós estamos nos gastando para poder fomentar estados de percepção do que é melhor. Sem essa experimentação, ninguém enxerga. Ninguém chega no conceito. Então é preciso sofrer o processo. Quando a gente diz sofrer, é vivenciar. Então nós vamos tem gente que vai até a saturação, tem gente que vai até o meio. Aí não vem aquele caso do centurião? Eu sou um homem de autoridade, basta que eu dê uma ordem que ela se cumpra. Ele falou assim para Jesus, deu uma aula de fé raciocinada. Nem Israel viu tamanha fé, porque era uma fé lúcida. Aí deu para entender? Não adianta ficar adorando Moisés, profeta, tem que saber por quê. E pegar o que é bom deles e seguir para frente. Parou no tempo, estacionou. Então vocês estão vendo religiões coaguladas, que se tornam materialistas, porque cultuam morte. Você não pode cultuar o corpo que morreu, você tem que cultuar a ideia do indivíduo. E sair para frente. Ela que é baliza, ela que é o patamar. E ela que te impulsiona. Então a gente faz, em vez de ficar adorando Chico Xavier físico, eu pego o conteúdo dele. E é isso que ele fez. Porque por ele é médium. O médium, na verdade, é reflexão. Não é isso, Merval? Reflexão. Eu vou ficar preso, querendo o corpo dele, tocar o corpo dele mesmo morto. Não, gente. É pegar conteúdo para frente. Livro. Eu vou ficar preso na forma linguística do espírito. Eu vou pegar o que ele está ensinando ali. A seiva. O Honório falava assim, enquanto a gente não trabalhar as entrelinhas, nós não entendemos. Porque eles falam, para quem tem mais capacidade, nas entrelinhas. Não é isso, Limar? Então, gente, nós temos aqui na Gênesis, se a Terra já não tem que temer os cataclismos gerais, ou seja, vai vir alguma coisa que vai terminar a Terra inteira. Vocês acham que o homem com a bomba atômica vai destruir o planeta? Não engana. Os espíritos têm um poder que nós não temos ideia. Eles deixam até o limite, mas não depois do limite. É isso, Marval? Não depois do limite. Tudo tem limite, tudo tem preço. Não se enganem. É bobagem, sensacionalismo puro. Ah, camarada, quando o presidente norte-americano ganhou, teve gente que veio questionar que Wagner, você falou que era bom. Mas, gente, quando uma bactéria invade o organismo que já estava débil, comprometido, para poder drenar essa toxina, é bênção. O camarada está lá com uma bactéria poderosa que está botando para fora os podres do país. Tirando, roubando os interesses já acordados de muito tempo, de muita gente. É uma faxina. Um louco que faz isso. Não é uma pessoa sensata. Não se ligam. Então a gente fica olhando as pessoas, fica assim, está todo mundo no lugar certo. Vocês seriam a gente que é espiritualizar, tenta ser espiritualizado, está tentando seguir o evangelho, não consegue dar pancada nos outros, assim, a 6 por 1, né? Você consegue ser um comandante da terra como ela está? Nunca. Nunca. Vão te engolir. O Chico sobreviveu se fazendo de cisco. Ô Chico, cuidado para você não cair. Ô meu irmão, eu nunca levantei.
Entenderam? Ele não deixava margem, porque eles iam destruí-lo. A terra quis destruir o Chico. O que ele fez? Ele se destruiu primeiro. Ele fazia piada com as misérias dele. É mentira, Marvel? Acabou. Agora a gente fica de bonitão. Não, deixa comigo. Que? Você não aguenta a primeira pancada. O Honório falava assim, a gente não luta contra a treva, a gente faz luz. É diferente. Ô, meu, você está entrando na minha área. Não, meu irmão, respeito muito o seu trabalho. Eu estou aqui fazendo minha luzinha, pedindo a Deus que me ajude, porque eu já cansei dessa área aí. Estou aqui lutando para ser correto, viu? Então tá. Vai embora. Você vai bater com um elemento esse? Quem pode? Quem é que pode? A gente fica sabendo de grupo mediúnico aí que faz reunião de Cristos, como se isso fosse possível na Terra. Chama Maria de baixinha. A baixinha está longe. Vocês acreditam? Pois é verdade. E fica lá, chamando o dragão. Eu falei, nossa Senhora. O que é que vocês depreenderam? Estão tomados, completamente tomados. Não se brinca com isso. Há uma ordem no universo. O Honório falava assim, a treva tem papel no mundo, porque a dinâmica de evolução vem através dela. Como é que limpa tudo isso? Não tem? Você pode minimizar. Você pode permitir. Nós estamos vivendo um período que a gente fala assim, é um período em que os contrários a determinados projetos, eles vão declinando. Então, só para a gente culminar, se a Terra já não tem que temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas instruções seguintes, que aí vem as comunicações. Aí ele vai falar que cada corpo influencia. Aí nós vamos partir assim, ó. O átomo, a gente vai estudar o átomo. Nós temos lá uma conjugação de forças, as intrínsecas, que hoje se pesquisa e fala assim, o comportamento dela é de partícula, não, é de onda. Aí vai pesquisar o elétron, aí fala assim, olha, ele tem um comportamento duplo, porque tem hora que ele desaparece, tem hora que ele reaparece. É como se ele desencarnasse e encarnasse. Aí, em determinadas condições, ele libera o fóton, que dá origem ao fenômeno da luz. Então, quando você estudar aqui, ele fala assim, peraí, não tem nada na horizontal do pensamento. Existe algo difuso. Difuso. Não uma unidade besta que o homem quer. Isso, mas isso é isso. Não é assim. Não é assim. Para se estudar a evolução, não se fala em linha reta. Filosoficamente, abordou a evolução do Cristo assim. Porque, segundo o próprio estudo do Honório, Jesus fez em linha reta porque, quando ele vinha uma pancada, ele aprendia e acertava o passo. Vinha e acertava o passo. Ele não ficava tentando de novo, entenderam? Que é o que a gente faz. Caminhar em linha reta significa, cutucou, não é por aí não, deixa eu acertar o passo. Acertou. Cutucou de novo, ops, deixa eu corrigir. É isso. Isso é evolução em linha reta. Na concepção de Emmanuel, de Honório. Agora, tem gente que faz disso um escarcéu, né? Por causa da obra de Rustang, que é questionável mesmo, antidoutrinária. A doutrina espírita é antidoutrinária. Problema de quem gosta, mas que é antidoutrinária, é antidoutrinária. A gente fica com a doutrina espírita, que é universal, né? De preferência. Quando a gente aborda essa questão da influência, o espírito tem uma energia eletromagnética que é o pensamento. Ele emite. O pensamento influi em tudo. Quando eu oro, o ambiente sublima. Quando eu brigo, grito palavrão, tenho ódio, desce a vibração. Nessa hora, eu estou influenciando tudo que existe ao meu redor, que recebe a carga da emoção ou do desejo, o raio do desejo, como diz André Luiz. Aí eu estou dando uma tinta cinza ou negra nesse processo. Quando eu sublimo, eu estou purificando. É o mesmo estudo da escala espírita. Do impuro para o puro. Ele vai passando por gradações. Tem hora que eu sou bonzinho, mas eu não sou discernido. Às vezes você vai no pé de um preto velho, de um caboclo, por exemplo, e ele vai te falar uma coisa genérica. Ele é bondoso.
Aí vem um benfeitor, no outro grupo, e que esclarece psicologicamente, espiritualmente o assunto com detalhes. Aí você vira e fala assim, engraçado, ele me falou lá pela bondade, esse aqui me falou com uma lucidez, explicou cientificamente o assunto. Por quê? Porque a área de um é o exercício do perdão, da tolerância, da fraternidade. A área do outro já é, com equilíbrio, o despertamento da inteligência, que usa a intelectualidade. Então ele consegue argumentar, porque ele tem, vamos dizer, mais ilustração daquilo que a gente chama de civilização no mundo. Agora, não são valorosos os dois? São. Um sossega o coração, o outro, além de sossegar o coração, dá rumo de consciência desperta. Não é diferente? Tem, ué. É o que o Chico falou, que embora respeitasse Jesus, tem espírito tão puro, tão puro, tão puro, que governa uma galáxia. Não é um planeta. E nós vamos falar que Jesus não tem autoridade? Tem. Ele é puro. O mais puro que já pisou aqui. A inteligência dos espíritos, para não deificar Jesus. O mais puro que já pisou na Terra. Olha, isso é para não deificar Jesus. Porque Deus é um só. Tudo mais só reflete. Como a gente influencia a matéria próxima, nós vamos ter a influência dos astros sobre nós. Tem gente que fica assim, mas isso não é muito conto da carochinha? O Espírito fala que o nosso sistema solar se influencia e que todos os sistemas que estão ao redor influenciam o nosso sistema. Como não considerar isso? O Emmanuel não negou isso no Consolador. Então, olha como que muda. Se a Terra abre clareiras, as pessoas começam a entender, buscar a espiritualidade, elas são canais para chegar a novos ideais. A descida dos ideais. Então, eles vão tomando corpo e vão contaminando pessoas. Eles vêm na verticalidade e operam na horizontalidade. Então, essa coisa do tete a tete. O Honório falava assim, quantas vezes a gente conversando e falava assim, trabalho do Evangelho, da doutrina espírita, tete a tete, coração a coração. Aí a gente, há pouco tempo, foi ver uma matéria muito bonita sobre movimento, essas coisas todas, espírita, né, do mundo. Aí foram contar a história do espiritismo na França. Quando o Chico viajou com o Valdo, o Marivaldo deve lembrar disso, eles foram aos Estados Unidos, foram na Europa, fizeram 2 viagens de roteiro maior. O André Luiz entrevistou Gabriel Delany, que foi um braço forte de Allan Kardec na área da ciência. Ele se dedicou mais à área da ciência. Na entrevista, eles perguntam, falam do declínio do espiritismo na Europa e falam dos problemas, desafios do espiritismo hoje no mundo. Como que ele achava que ia ser? Porque existiam instituições, etc. Ele fala o seguinte, de consciência a consciência, de coração a coração. Olha o que Delany falou para ele. O grande movimento do espiritismo é tete a tete. Alô? É o tete a tete. É quando o indivíduo leva o seu conteúdo vibratório com as ideias que iluminam. Então não adianta. Se não for para o centro espírita, como um companheiro chegou aqui e falou para a gente, não for para o centro espírita, atender o filho do Calvário. O que é o filho do Calvário? É aquele que está uma cruz pesada do materialismo, da negação, da perturbação. Chega lá. Não é a fome do corpo, mas não. É a fome da alma. Porque a gente está sendo intoxicado de matéria, de sistemas materialistas. É isso que nós estamos vivendo. Por isso que está essa coisa linda, né, que dá ensancha para a gente se promover. Se a gente não fizer isso, não tem como. Então, os processos se dão assim. Essas colônias vão aproximando mais da gente. A gente fica assim, porque as colônias espirituais passa a depurar e aí tem conexão. Tem espírito que não sabe nem o que é umbral, já sintoniza direto com uma faixa superior, já se sente lá, desde a Terra. Quando esses elementos que vivem a doutrina, que amam, que trabalham pela luz, onde vocês acham que está a mente dele? A gente fica muito pensando como que o espírita gosta de materializar as coisas, sendo que tudo é energia.
tudo é vibração. E fica assim, porque ele tem que passar pela porta do umbral. Que porta, gente? É questão vibracional. Vibracional. Tem gente que caminha no meio de tumultos, de perturbações, e a pessoa está vibrando luz, amor. Ela não entra naqueles meandros. Ela irradia luz em favor deles. Para Maria visitar o Vale do Suicida, como descreveu Ivone, ela não precisa ficar lá contorcendo com quem está contorcendo, não. Ela vai lá no âmago de luz que eles têm e toca. Quando ela toca no âmago de luz, naquilo que está guardadinho, sementinhas, faz assim, ó, o consolo é a pessoa que se dá, não é ela que dá, não. Ela só identifica a luz dele e puxa para fora. Faz irradiar. Potencializa. É o processo de educação. O que é educação? É trazer para fora o que já existe. Então a gente está lá com uma criança, com um jovem, não importa, com um adulto, você está trabalhando. É o fiz-me fraco para os fracos, como fraco para os fracos. O camarada veio para você assim, estou lutando, então você também. Mas essa luta é boa? Por quê? Está mostrando tanta coisa bonita para a gente. Você já reparou? Aí você pega um luxo. Tem hora que o doutrinador fala isso para o espírito obsessor que está no centro. Ele falou assim, eu quero matar, o fulano é odioso. Assim, eu te entendo. Ué, você não foi contra mim? Não, também já sofri muito. Como é que você deu conta? Encontrei Jesus, né? Ele me ensinou a neutralizar isso, porque esse povo escraviza a gente. Você está escravizado a ele. Olha as ideias. Então, se você tem inspiração, se você está convicto do bem, você tem como falar para as pessoas. Daí a pouco o cara fala assim, você é louco, não é não? Assim, não, louco é você de ficar subjugado a uma pessoa dessa que não te merece. Ele é um pobre coitado. Você sabe que tem uma lei que dá a cada um segundo as próprias obras? O que ele fez com você, ele vai colher. Não precisa se preocupar, não. Gastando sua energia com isso, pronto. Você deu conceito para o camarada que ele pode não desistir naquela hora, mas ele vai levar a ficar pensando. Não é que o outro tem razão? Fica aqui perdendo meu tempo com isso? Vai pensar. Aí, gente, dentro dessas influências, dessa mudança vibratória do planeta, que passa pela prece, que passa pela nossa capacidade de compreender e amar os semelhantes, vem a proposta da subida, que é a Jerusalém, a nova Jerusalém, que não é a física. Olha que beleza de texto de Paulo. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bonito, né? O Chico olhava para o povo e falava assim, meus filhos. O coração dele estava pulsando ali. Não para viver as misérias, mas para tirar eles das misérias. Vem, Jesus está conosco. É diferente. Outra vibração. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Estava enérgico, estava respondendo aqui uma carta aos Gálatas. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque não dá muito tempo, mas tinha aquele problema do judeu, aferrado à lei, e que ia para o cristianismo, mas não tirava o pé do judaísmo. Não é assim? Tem gente que vem para o espiritismo e não tira o pé do catolicismo, não tira o pé da Umbanda, não tira o pé do protestantismo. Sabe por quê? Porque você quer levar os sistemas, as fórmulas, os dogmas. Então ele pergunta assim, não ouvis vós a lei? Não quer estar debaixo dela? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, o outro da livre. Porque Agar, que era a escrava, e Sara, que era ressecada, né? Avançada na idade, ressequida, não podia ter filho. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. O que era da livre por promessa. Por que vocês acham que ele fala da escrava assim? Preconceito? Ele vai falar aqui na frente, é símbolo. O que se entende por alegoria. Olha o Paulo interpretando o Antigo Testamento. Como é bonito. O trabalho que a gente está fazendo com o Evangelho. O que se entende por alegoria. Porque estas são as 2 alianças. Uma Agar, a outra Sara. Que ele não cita o nome dela. Só fala da outra, que é livre. Porque ela era dona, né? Ela era senhora, estava do lado de Abraão. Olha que bonito, as 2 alianças.
Uma do Monte Sinai. Não foi lá que as tábuas da lei foram recebidas? A lei determinou que a cada um segundo as próprias obras. Vocês cultuam a lei? Então presta atenção nisso. Não adianta ficar aí, justiceiro. Tem que cortar a cabeça desse povo. Cuidado. Porque às vezes ele está fazendo um erro agora, o seu já é milenar. Quando você acusa o outro, o povo que você deve muito olha para você e fala assim, é assim? Ele é novo no crime. E você que é velho? E está aí achando que ganhou o reino. Não é assim? Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então ele diz, uma do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Quem está preso à lei, quem está espiando e quem está em prova. Ainda não se emancipou. Aí o Paulo vem numa outra epístola, o Evangelho isenta-nos da lei. Só o Evangelho, ou seja, o amor. Ora, esta Agar é Sinai. Agar é Sinai. São as tábuas da lei. Um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém. Olha que bonito. Hein, Elimar? Que aula de interpretação do Antigo Testamento. Que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Quem está na lei é porque deve, está regido pela lei. Apronta, conserta, e vai saturando para aprender a não aprontar mais. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre. Por que a Jerusalém que é de cima é livre? Não tem imagem da cidade santa? Quando a gente descia um homem de Jerusalém para Jericó, ele descia da zona do superconsciente para o subconsciente. Pode me dar aqui. Então a gente nota que ele está descendo da zona mais alta para a zona mais baixa. Ser assaltado por ladrões é em razão da sua invigilância, porque ele ainda é frágil em várias áreas e ele vai ser testado e ele pode cair. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te a ti e clama, tu que não estás de parto. O que a gente está vendo no mundo? Não está tudo árido? Tudo seco? Isso aqui é um recado. É aparente. Porque a gestação não é no físico, ela está sendo elaborada no psíquico, na alma de quem está reencarnado e desencarnado. Todo o sofrimento da aridez do mundo diz respeito à preparação do homem novo. Jesus, antes de trabalhar o Evangelho, não teve que ir para o deserto ser tentado pelo diabo? Nós estamos no deserto sendo tentados pelo diabo. Cai quem quer e vai ficar na zona da Agar, que é o Sinai, as tábuas da lei, a cada um segundo as próprias obras. Vão se movimentar dentro dessa área. Mas quem der conta, entender isso aqui, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Tem tanta coisa bonita na Bíblia sobre isso. Voz do que clama no deserto, endireitai as veredas do Senhor, preparai-lhe caminho. Não é isso, gente? É a época do seu ajuste. Se prepara por dentro. Preocupa, não. Com as massas, com os governos, com os criminosos. Preocupa, não. Faz a sua parte. É a hora de você se preparar no deserto, porque você está desvestindo daquilo que não presta. Está limpando aquilo que não presta. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. O que é marido, gente? É quando você tem suporte. Eu tenho um orientador, eu tenho um amigo, eu tenho a pessoa que me entende, eu tenho com quem eu comungo. Se você não caminhar no deserto sem marido, Jesus falou isso para os discípulos. Porque o esposo está indo, vocês vão ficar na condição de viúva. E foi. O Pentecostes foi o grande momento de iluminação deles, que entenderam que como viúvas de Jesus, eles tinham que operar. E como fizeram bonito? Fizeram bonito. E os frutos vieram. Os filhos vieram, que são as obras. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Não tem como nascer dali. Vai nascer. Entendeu?
Vai nascer. Mas como estão, então, aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Problema da lei. Não está aí me cutucando? Você deve. Você, relacionamentos, dentro do lar, no trabalho, na sociedade. Todo mundo cutucando a gente. São os que devem. Cutucando para ver se a gente volta para trás. Não. Seguirei para frente. Caminharei nesse deserto de possibilidades. Mas um filho novo está sendo gerado. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Isso é para quem já está sintonizado com o Evangelho. Porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Essa é Jerusalém de cima. Nós esperamos ter criado alguma referência, porque o Evangelho é uma linguagem alegórica. O Paulo nos ajudou a entender o Antigo Testamento nas duas alianças. A primeira da justiça para corrigir o que estava errado. E a do amor, que tem uma peculiaridade. Jesus tem um nascimento todo diferenciado. Não tem lugar para ele no mundo. Ele vai parar numa estalagem, numa manjedoura. Há questionamento da vinculação da mãe dele com o marido. Mas era num lírio puro. A virgindade de Maria era a pureza dela. Era pureza. Porque senão não tinha identidade. Como é que Jesus vem para o mundo se não tiver uma alma pura? Espírito puro. Tem que ter alguém para fazer ponte. Por isso a nova era nasce em nós. Nos nossos movimentos. Está árido, bom sinal. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que quando o mal recrudesce, é porque está na hora de acabar. O mundo está sofrendo a transformação profunda e sem mirabolância. Nós agradecemos o carinho e a atenção de todos, desejamos muita paz. Muito obrigado, que Deus conserve sempre estes nossos encontros de fraternidade. Muito obrigado. Para culminar, antes da leitura, tem um caminhão querendo passar ali e tem 3 carros que estão precisando ser deslocados. FAA 0844, NYG 7129 e HFS 2521. Nós vamos então ler a página que nós psicografamos, intitulada Sinal dos Tempos. Diletos e saudosos amigos da seara do Consolador. Jesus nos abençoe em nossa caminhada de redenção. A humanidade vivencia momentos fecundos que auguram o parto do tempo novo, em que o Filho do Homem, vencendo os vícios e as limitações do homem velho, inaugura a era da fraternidade sob os auspícios da verdade evangélica, consoante o divino Paracleto a reapresenta, pura e simples. Compreendemos as ansiedades e os temores, os desgostos e os embates do egoísmo que teimam em bradar seu látego de ignomínia e de corrupção. Mas nada disso representa ameaça real para os corações relativamente amadurecidos, que buscam nas fontes dadivosas do Evangelho a seiva de amor e perdão que positiva entre todos a caridade proclamada pelo Espiritismo. Uma onda de poeira se levanta com a gradativa emancipação das almas. Isso, porém, é a reação naturalíssima que caracteriza a transição planetária. Essa antessala do tempo da consciência desperta para Deus. O que dizer, então, diante desse panorama apocalíptico, segundo os menos avisados? Trabalho íntimo, com alicerce nas ações regenerativas que o Consolador nos propõe. Somente a companhia do Mestre, através do cultivo de suas lições, definirá para nós a afinidade de sentimento, imprescindível à subida vibratória para a consequente transformação do mundo. Recordemos, amigos, que nenhum vaticínio e nenhuma teoria mirabolante
poderá substituir o esforço pessoal dos grupos já amadurecidos para alavancamento da evolução planetária. Em nossa esfera de ação, onde agora operamos, ao lado dos benfeitores que nos amparam desde muito, milhões e milhões de espíritos estão sendo trabalhados para o fenômeno da renovação. As zonas abissais e as zonas intermediárias dos umbrais vêm merecendo o carinho dos anjos que auxiliam Jesus na administração moral e espiritual do orbe, de modo que trata-se de transformação profunda. Existem dúvidas e inseguranças acerca dos movimentos físicos do globo? Afirmamos que tudo segue a ordem natural das leis que nossas ciências aí já estudam e revelam. Mas nada anormal ou catastrófico, a ponto de se dizer que será em tal data ou será o fim de tudo. Os sinais dos tempos estão na Terra, através da exaustão moral dos que já se saturam das mentiras, dos desvios, das ilusões. Esses sinais dos tempos estão na Terra através dos ensinos dos espíritos superiores, através dos missionários do amor, através da missão maternal e paternal, bem cumprida, através do ardoroso lidador do bem que evangeliza as religiões dogmáticas, e dos que sublimam os movimentos filosóficos, científicos e morais por toda parte. A maioria dos espíritos que retornam à lide física se constituem daqueles que já estiveram por aí, lutando pela própria depuração. E agora retornam leves e lúcidos para viverem o néctar da Boa Nova, em consonância com que, sabiamente de modo sintético, a doutrina dos Espíritos ensina ao mundo. Bom ânimo, amigos! Atendamos aos nossos encargos com valor e determinação. A estrada se modifica e é preciso não resistir à força das mudanças, tornando-as em seu caudal proveitosas a todos. Elevemos o pensamento ao Senhor para ter caminho. Busquemos sentir o apelo divino para ter vida no coração. E sirvamos ao bem geral para seguirmos na verdade. A geratriz de nossos males reside nos desvios e nas negações, nas resistências e inconformações a propósito de tudo. Deus multiplique forças e alegrias na marcha de todos os queridos amigos de nosso coração. Honório Onofre de Abreu.